Obrigado. Vou passar agora a palavra para o senhor Josélio de Andrade Moura, médico veterinário e presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, Abramvet. Boa tarde, meus distinguidos colegas. Eu faço uma saudação especial ao deputado Messias, que foi o autor da proposição para realizar essa sessão. Eu tenho a impressão que ele estava sob a inspiração do Espírito Santo para fazer isso, porque é um assunto extremamente delicado e que tem preocupado não somente a medicina veterinária, mas tem preocupado aos que recebem os trabalhos dos veterinários. E uma saudação também ao presidente Bruno Ganem. Interessante que a Bahia teve um governador, Paulo Ganem, a pronúncia era no ar, tá? De São Paulo, e por presidir a tão importante Frente Parlamentar Conjunta Câmara e Senado da Medicina Veterinária. Eu vou falar um pouco sobre a parte pedagógica, dando uma conotação mais pedagógica ao pronunciamento. E, antes disso, eu quero saudar ao vice-presidente do Conselho Federal de Veterinária, meu querido colega Rômulo Spinelli, triplamente colega do Ministério, colega veterinário e colega da Academia também. E, através dele, a saudação à presidente Anelisa. E saudar a colega Raquel, do Amapá, aqui presente, e, por intermédio de Raquel, a todos os colegas presidentes dos conselhos regionais e demais colegas do Conselho Federal. Toca o dedo. Bom, eu queria fazer uma visão de futuro do ensino da medicina veterinária, tá? E, logicamente, daí tratar do EAD ou presencial, da forma que for, mas tem uma visão de futuro. A veterinária, antes, era visto geralmente associado ao animal. Falava em veterinária, um animal do lado. Mas a veterinária, ela é para tratar a humanidade. Tratar a humanidade de diversas formas. Primeiro, da forma produtiva, produzir os alimentos necessários, produzir animais para o esporte e também para a saúde, através da prática do esporte, e também os animais de estimação. Não esquecendo, como falou a colega do meio ambiente, também da fauna silvestre. E, hoje em dia, aí tem um pouco de carência dos veterinários dedicados à ictiofauna, da fauna aquática. Bem, vamos lá. O mundo era uma coisa extremamente distante, tá? Os oceanos eram intransponíveis. O Cabral levou 3 meses ou 4 meses para chegar de Portugal, em Porto Seguro, na nossa querida Bahia, Janaína. Tá? Mas o mundo ficou pequeno. As comunicações extremamente rápidas, os aviões, os navios rápidos, isso graças ao Santos Dumont, mineiro, grande inventor, que diminuiu as distâncias. E outro, Geoffroy d'Abans, que inventou os navios a vapor e tornou as distâncias menores. E, com isso, algumas barreiras que antes eram consideradas como barreiras sanitárias,
como os oceanos, as florestas, os rios caudalosos, deixaram de existir. As doenças, a gente vê o exemplo da Covid, o coronavírus saiu da China e, no instante, estava no mundo inteiro, se espalhou. Então, como foi dito aqui pelo Paulo, um dia de um diagnóstico atrasado, o prejuízo é muito grande. Tá? Eu falo isso porque o Brasil, embora tivesse sua vocação natural de supridor mundial de alimentos, mas tinha uma barreira sanitária, primeiro a peste bovina, que nós erradicamos em 1922, depois a peste suína africana, em 1984, eu participei ativamente de todo o processo, e agora a febre aftosa. O que é que aconteceu com a erradicação dessas doenças? No estado do Pará, eu ajudei a erradicação aftosa no estado do Pará, sabe quanto custava uma arroba de carne? R$ 28,00. Agora está 300, só pela erradicação da febre aftosa. O Brasil era importador nato de carnes, da Argentina, do Uruguai, até de Chernobyl. Importamos carne. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, superando os Estados Unidos e outros grandes exportadores. Aves é um exemplo interessante. Na década de 50, de 60, só comia galinha, não era frango, era galinha. Quando um dos dois estava doente, ou a galinha ou o paciente. Aí se fazia uma canja de galinha, etc. Hoje o Brasil é o maior exportador de aves. O Espírito Santo, do nosso querido deputado, tem uma granja que produz 132 ovos por segundo. Isso é o quê? É tecnologia. E esse tipo de tecnologia é na pesquisa, é no laboratório que se vai para aí. Agora, como se pode, hoje em dia, na época moderna e no futuro, fazer o ensino da medicina veterinária? De uma forma interessante, é uma trilogia, representado por esse triângulo equilátero, quer dizer, os três lados iguais. Significa que essas três coisas aí da trilogia são de igual importância. O primeiro é o conhecimento. A universidade, a instituição de ensino, primeira coisa que ela tem que fazer é gerar o conhecimento, porque senão ela está repetindo coisas do passado. Ela tem que investir em pesquisas, laboratórios, trabalhos no campo, para trazer para o laboratório para levar a resposta que o campo precisa. Tá? Então, o conhecimento é extremamente importante, e esse contato entre as duas partes, professor e aluno, é extremamente importante. Agora, como dizia, escrito, o Gibran em O Profeta, tá? Todo conhecimento, aliás, todo o impulso é cego, certo se não há saber, quer dizer, o conhecimento, mas todo saber é em vão se não houver a prática, se não houver o trabalho de levar o conhecimento para o campo e trazer a resposta do campo novamente para a universidade, para aí gerar uma coisa fundamental. Então, prática e conhecimento são duas coisas que têm que andar juntos, passo a passo. Tá? E agora, na época moderna, é preciso de uma terceira função para realmente alicerçar a formação profissional, que é a autoconfiança. O profissional hoje precisa ter autoconfiança e a universidade tem que preparar o alunado para isso. Eu vou dar um simples exemplo. Vamos supor, nós estamos numa clínica veterinária e a secretária de pequenos animais, de animais de estimação, a secretária chega para o colega, doutor,
clínico e disse, tem um senhor aí fora, depois eu vou mostrar a foto dele, que está com o seu cão e está angustiado, parece que um cão está com um problema cardíaco. Ele disse, manda entrar. Aí entra, sabe quem, com o cachorro na mão? Doutor Adib Jatene, o Papa da Cardiologia Brasileira, ministro da Saúde, para o colega examinar um cão do Adib Jatene com um problema cardíaco. Se ele não tiver conhecimento e técnica e trabalho, e acima de tudo uma autoconfiança para conversar de igual a igual, o que é que vai resultar do conceito da veterinária aí? Interessante, deputado, que eu contei isso num curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense. E um colega deu uma risada. Eu disse, o que é que foi? Ele disse, eu sou o veterinário do doutor Adib Jatene. E eu contei esse caso para o doutor Adib Jatene, em Uberaba, que ele também é criador de Nelore. Quer dizer, o nível dos nossos clientes hoje em dia é diferente de quando eu me formei em 1970. A gente chegava no município, os produtores rurais, deputado, era nível primário, menos do que primário. Hoje em dia são empresários, querem ver resultados, vacas de 100 milhões. Eu não estou falando ainda dos animais da casa, da criação, que passou a ter um sentimento diferente. O senhor que é de São Paulo conhece bem, em 1970, falar com velho é uma droga. A gente vai pagar 50 anos para trás. Em 1950, Tatuapé era somente casa. Cada casa tinha o seu cão. Você vai em Tatuapé hoje em dia, é só espigão, edifícios. E quando construiu o primeiro edifício, o que é que constou na convenção do condomínio? Proibição de criação de cães e qualquer outro tipo de animais. Não é isso? E o que é que aconteceu depois? Ctrl+C, Ctrl+V. Todas as convenções dos edifícios que foram construindo há milhares, as convenções proibiam a criação de animais. O que é que aconteceu depois? Os próprios animais derrubaram as convenções. Hoje, só falta dizer que é proibido ter gente nos condomínios. Na nossa Bahia, Janaína, num lugar extremamente gostoso, o Horto Florestal, eu vi o prospecto do edifício da construtora Moura do B, que dizia que tinha espaço pet e, além disso, o pet care, quer dizer, praticamente uma academia para os cães, como uma propaganda do edifício. Então, deputado, a coisa mudou. A exigência é da comunidade, das bolsas de valores de Nova York, de Tóquio, de Paris, Lyon, ou mesmo de São Paulo. Eles querem investimentos, mas querem ter a garantia de que eles terão assistência técnica adequada. Isso não é exigência nossa, veterinário, não. É exigência do povo. É exigência da comunidade para ter veterinários, médicos cada vez mais preparados, porque a comunidade está cada dia mais exigente. Bom, eu acredito que alguém assistiu o Fantástico de domingo? Se pegasse o Fantástico de domingo e passasse aqui, podia suspender a sessão. Deu um exemplo de como é técnico e científico a veterinária brasileira. E é esse nível que tem que ser mantido. E hoje é respeitada no mundo inteiro, principalmente na Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE. É extremamente. Mas a preocupação está
que o Brasil tem 536 faculdades de veterinária. O mundo tem 856. O mundo todo. Quer dizer, tirando o Brasil, o mundo tem 320 faculdades e nós temos 536. Isso aqui é dado do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os Estados Unidos, que tem 51 estados, 51. Aqui eu vi falando que precisa ter uma escola em cada município, uma escola de veterinária, falou aqui. Estados Unidos tem 32 faculdades. Tem estados que se unem, 2, 3 estados, para ter uma escola de veterinária. Toda a Europa, que são 27 estados, eram 28, o Reino Unido saiu, tem 95 faculdades, quer dizer, um pouco mais de 3 por país. A França, que teve a primeira faculdade de veterinária em 1761, em Lyon, hoje tem 4 faculdades. Lyon, Alfort, Nantes e Toulouse. 4. A França. O Brasil tem 536. Tá? A China, que tem 1,5 bilhão de habitantes, quase, tem 32 faculdades veterinárias e é um dos grandes produtores de suínos e outros animais, e principalmente a parte de aquicultura. A gente tem que repensar isso, não é somente o ensino à distância, a gente tem que repensar todo o ensino veterinário, tá? Para ter o que? Faculdades que venham realmente estar no nível das exigências da comunidade, do povo brasileiro, não é nossa, da estrutura da sociedade. Aliás, eu falo aqui também, em nome que está nos assistindo, da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, o doutor Carlos Alberto Bastos Reis. Então, essa é a nossa preocupação, é quanto à formação. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Em 1970, que foi o ano que eu me formei, me desculpe, eu já vou encerrar um minutinho a mais. Em 1970, o Brasil, aqui consta 3.336 veterinários, do qual sou um deles, mas, na verdade, em torno de uns 5.000, porque o Conselho foi criado em 68, mas foi instalado em 69, estava ainda no processo de fazer a renovação das inscrições veterinárias. Mas o preocupante é que, 10 anos depois, o Brasil já tinha 15.000 veterinários. Em 90, 31.000 veterinários. Quer dizer, a coisa está crescendo em uma progressão geométrica, diferente do crescimento da população humana e até da população animal. É preciso pensar isso, não somente do ponto de vista do aumento de número de profissionais, mas, acima de tudo, o que nos preocupa é a qualidade que esse ensino é ofertado. Tá? Eu acredito que a gente pode parar por aqui, senhor deputado, porque eu sei que o tempo é tempo, mas depois a gente conclui com mais alguma outra coisa. Tá. Então, obrigado. Então, o que a gente vê, eu vou mostrar 2 slides que realmente são preocupantes. Eu falei que o crescimento do número de veterinários é numa progressão geométrica. Tá? Aqui está 1920, que suplantou os 160.000 veterinários. E hoje nós estamos em 300.000, por aí, se não já chegou perto. Quer dizer, agora, o que é que acontece em seguida? Veja esse gráfico aqui, a linha verde. A linha verde é o número percentual de veterinários no serviço público. Em 1960, tinha 1.000 veterinários. Isso é dado do SEAV, Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário. 1.000 veterinários, 100% estava no serviço público. Vejam, senhores, como caiu. Hoje está abaixo de 3% o número de veterinários no serviço público.
E o que acontece com a outra linha, essa cinzenta, 97% está no serviço privado. Agora, é um serviço privado exigente, que requer veterinários com alta formação profissional. É essa preocupação que todos nós temos de atender esse reclamo do povo brasileiro e, acima de tudo, do setor econômico do Brasil e do setor do veterinário que atua nas famílias. Quanto a isso, uma coisa bem interessante, eu não falei ainda da saúde pública e da saúde ambiental. Várias enfermidades, o senhor ouviu falar na doença da Zika, tá? Afetando a várias pessoas. O primeiro a diagnosticar a doença da Zika foi um veterinário. E chama doença da Zika porque esse diagnóstico foi feito em um macaco na floresta Zika, na Uganda. Ele isolou o vírus e daí esse vírus já estava se espalhando para vários lugares. Isso foi da África, já estava nos Estados Unidos, Brasil e outros lugares. Quer dizer, a medicina veterinária e a medicina humana são duas coisas extremamente correlatas. E muitas das doenças, muitas das enfermidades, por exemplo, agora a gente tem que olhar, aqui é a reunião conjunta da Comissão de Agricultura e Educação, preparar as pessoas, porque nós vamos entrar numa fase de chuva. E na fase chuvosa, aqui nessa região do Centro-Oeste, há proliferação de mosquito, principalmente o Aedes aegypti, que transmite a dengue. Então, essa é uma preocupação, e a dengue é uma das 320 zoonoses que está espalhado por aí. Então, essas doenças todas e essa preocupação, a gente tem que colocar no nosso currículo, nas nossas preocupações, para que a gente tenha uma atuação imediata. Como eu falei, nos Estados Unidos, a gente erradicou, agora esse ano, foi reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação, erradicou a febre aftosa. Estados Unidos chama febre aftosa, você sabe como é? One Billion Disease. A doença de $1 bilhão. Isso se for diagnosticada em um dia. Se for diagnosticado febre aftosa nos Estados Unidos, no outro dia quebra a Bolsa de Valores. E a cada dia, $1 bilhão. Então, essa é uma preocupação, formar profissionais que sejam extremamente preparados e que possam alimentar esse Brasil de proteínas nobres de origem animal e preparar para continuar nas exportações no mundo, que a gente alimenta mais de 160 países e mais de 1,5 bilhão de pessoas, equilibrando a balança comercial, a balança de compensação com o exterior e, acima de tudo, dando estabilidade política ao Brasil, porque povo com fome não tem estabilidade política, além do desenvolvimento do país. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor.